Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo muito especial neste sábado, encerrando a 18ª semana do tempo comum, semana que olhamos com carinho para a vocação sacerdotal. A Igreja nos convida, neste dia 10 de agosto, a celebrar a festa do diácono e mártir Lourenço. Como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que celebrar a festa de Lourenço, diácono e mártir, é celebrar a festa de um homem que tinha nas suas mãos as maiores riquezas, os maiores tesouros da Igreja. Nós sabemos que no período em que Lourenço foi martirizado, a Igreja Católica de Roma era perseguida. Perseguiram, prenderam e mataram o Papa Sisto II. Diácono Lourenço foi preso e perseguido para que ele pudesse entregar os tesouros da Igreja. E ele entregou. Por isso, ele foi martirizado. Ele entregou os pobres, os aleijados, os coxos, os desvalidos, os abandonados, os excluídos da sociedade romana. E ao entregar esses irmãos, que eram os tesouros que ele cuidava, ele foi queimado vivo. E aí nós podemos entender por que na festa de Lourenço nós escutamos o Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não produz fruto, mas se ele morre, produz muito fruto. Porque derramar o sangue por causa de Jesus, cumpre-se também um ensinamento de outro grande santo, São Tertuliano, que vai dizer: sangue de mártires é semente de novos cristãos. Quando um homem de Deus morre por causa da fé, muitos outros homens de Deus se levantam, porque o sangue derramado, a exemplo do sangue derramado da cruz, ele não fica sem produzir o seu fruto. Por isso, neste dia, nós somos convidados a olhar para a nossa vida de cristão, a nossa vida de leigo, de modo especial, nós sacerdotes, olhar para a nossa vida sacerdotal, para o nosso ministério. Nós sabemos que o ministério do diaconato, celebramos hoje um diácono, o ministério do diaconato é o primeiro grau da ordem sacerdotal. Antes de um homem ser padre, ele é diácono. E nós sabemos que o diácono é o homem do serviço. Como nós padres hoje precisamos entender que ao recebermos o sacramento da ordem, o diaconato, ele não foi desfeito. Nós continuamos homens do serviço. Também homens da palavra, homens da Eucaristia, homens do sacramento, mas o trabalho serviçal não pode ser excluído do nosso ministério. Por isso, Jesus, no Evangelho hoje, ele vai trazer para nós alguns aspectos importantes para a vida do padre, para a vida do diácono, para a vida dos leigos. O Evangelho de Jesus hoje, João 12, 24, inicia dizendo: em verdade, eu vos digo. E como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, segundo a teologia bíblica, de modo especial a teologia judaica, esta palavra, em verdade vos digo, no aramaico significa amém, amém.
E aqui para nós todo o ensinamento da tradição da igreja. O amém, amém deste texto para nós significa, é uma forma solene da revelação divina. Quando Jesus diz amém, amém, ele está falando, em verdade eu vos digo solenemente, eu vou revelar algo que é divino. E ele revela, se o grão de trigo não morre, ele não produz fruto. Esta imagem pastoril, esta imagem do campo, esta imagem simples do agricultor, da semente que cai na terra e produz fruto, se ela é destruída, se ela é consumida pela terra, se ela é absorvida pelo solo, para nós é a imagem da cruz. Jesus que morre na cruz, Jesus que é elevado na cruz, como nos diz Santo Agostinho, é depositado na terra, ele produz fruto. E qual é o fruto que Jesus produz? Fruto de vida eterna, fruto de salvação, fruto de ressurreição. Porque ele foi depositado na terra sozinho, como uma semente, como um grão de trigo. Mas quando ele ressuscita com muitos, porque ele traz muitos com ele. E aqui estão os frutos do Senhor. Por isso, não tenhamos medo neste dia, de, a exemplo de Lourenço, entregar ao mundo os maiores tesouros da igreja. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que os maiores tesouros da igreja passavam pelas mãos do diácono Lourenço, os pobres. Não eram os bens materiais. Ele cuidava dos bens materiais, mas os maiores tesouros eram os pobres. Na mão do sacerdote também passa, não os maiores, mas o maior tesouro da igreja, a Eucaristia. Porque assim nos ensina o Vaticano II. A Eucaristia é o ápice da vida cristã. É o cume da vida cristã. Porque a igreja vive da Eucaristia. Assim nos escreveu o nosso querido santo Papa João Paulo II, a encíclica Ecclesia da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, que é o maior tesouro da igreja, passa pelas mãos dos padres, passa pelas mãos dos diáconos e chega até você, chega até as mãos dos leigos, para mostrar que aquilo que Lourenço realizou, eu e você também somos chamados a realizar. Nós sabemos que ser mártir é um dom. Deus concede esta graça. Não adianta nós pedirmos, não adianta nós querermos. Se não for projeto de Deus, nós não seremos mártires. Nós não derramaremos o nosso sangue. Mas nós podemos, todos os dias, realizar o martírio branco. Aquilo que a igreja chama de martírio sem sangue. Morrendo para nós mesmos, renunciando à nossa vida, assumindo o projeto de Deus, dando aos irmãos os maiores tesouros que a igreja possui, de modo especial, o maior de todos, Jesus. Que, iluminados por esta palavra, nós nos decidamos neste sábado, encerrando a 18ª semana do tempo comum, a verdadeiramente morrer para nós, para que Cristo viva, porque sangue de mártires, semente de novos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Aimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.